Mas hoje eu vou conversar com Jean-Marc Musi-Quitete. Ele é administrador, pós-graduado em educação, consultor familiar. Jean, boa noite, obrigado pela presença honrosa. Boa noite, Carrara. Boa noite, telespectador do programa Verdade. E nós vamos falar sobre a família, que é um assunto que você domina, você estuda. Eu chamo a atenção, portanto, das famílias para esta importantíssima entrevista. Jean, o que significa a família nos dias de hoje? Um local onde as pessoas se encontram para o bem viver, para o bem conviver, onde elas possam exercitar suas habilidades como humildade, paciência, tolerância, perdão, para que no lar, em família, aprendam a amar e a amar-se. Esse é o conceito hoje de família. Sim. Quando não existe o bem-estar, já não é mais uma família, é uma família complicada. É um indicativo de que as pessoas ali estão precisando exercitar mais a paciência, mais a tolerância. Porque a ausência de uma virtude como o bem-estar, por exemplo, significa que alguma problemática em alguns dos indivíduos está mais acentuada. O mundo evolui e vai evoluir. Eu pergunto, a família mudou? O que mudou nesse relacionamento entre as pessoas? Como era antigamente e como está hoje a família? A família mudou, graças a Deus, mudou e continuará mudando. Para melhor? Para melhor, para melhor. Peguemos a família de antigamente. Vamos fazer uma breve análise sobre ela. As pessoas se casavam, tinham uma relação duradoura, não se separavam, não se divorciavam e morriam todos ali juntos. Analisemos um pouquinho essa situação. Apesar de eles estarem vivendo toda a vida junto ali, havia uma relação saudável? Quando a gente para analisar, para estudar, vê-se que não. Havia o domínio do poder financeiro de uma pessoa, leia-se o homem. As pessoas viviam ali naquela família subordinada àquele a quem mandava. Tanto que nós vemos nas nossas novelas de época, o chefe da família, o patriarcal, ele trabalhava, almoçava em casa, a sua esposa era quase mais uma das empregadas em casa, e à noite ele ia para suas orgias. A mulher, refém financeira que era, não trabalhava, não produzia. Se ela se separasse daquele marido, ela era tida como uma mulher da rua, uma mulher não grata na sociedade, ela se sujeitava àquilo. Avancemos no tempo, nos dias de hoje. A mulher trabalha, é independente financeiramente e contribui no lar para a manutenção do mesmo. Hoje ela não permite mais o papel daquele homem indigno, infiel, desrespeitoso com o lar. Se ela vê que ela se consorciou com uma pessoa dessa, ela mais do que necessariamente, mais do que justamente, ela abre mão daquele relacionamento. Ela quer alguém que dignifique o lar, alguém que dignifique a vida a dois. Porque os casamentos, antigamente, eles eram mais duradouros. E hoje a gente vê os casamentos tão passageiros, começam e acabam de repente. Eles eram mais duradouros pelo motivo que colocamos, pela submissão financeira. Hoje, porém, eles são mais passageiros, não só pela questão da mulher que é independente financeiramente, mas é porque as pessoas não sabem por que elas se casam. Pegue um jovem que está se casando e pergunte a ele por que ele está casando. Ele vai dar uma resposta única que é para todos. Porque eu gosto de fulana, ou ela, porque eu gosto de ciclano. Isso é muito pouco para se casar, é muito pouco para se constituir uma família. Você tem que entender que por detrás de um gostar de alguém, haverão sacrifícios financeiros, haverão sacrifícios de um estilo de vida, haverão filhos que pedirão mais sacrifícios do pai e da mãe. Então, quando você casa só porque gosta de alguém, só porque ama alguém, e vem os desafios de uma vida a dois que você não estava preparada para ela, como hoje é fácil separar, as pessoas se separam. E onde está hoje, meu caro Jean, o equilíbrio para o casamento, para a família? Na humildade, na paciência, na resignação e uma série de outras... Na tolerância? Na tolerância e uma série de outros fatores que caracterizam o amor. O amor, na verdade, não é um sentimento, mas é o somatório de todos. Então, quando você tem tolerância, paciência, resignação, carinho, ternura, lealdade, respeito e tudo mais, você tem aí a receita para a longevidade da vida a dois. Tendo isso aí, o casamento vai embora. Esse, na verdade, é o ponto de equilíbrio. É esse o ponto de equilíbrio. O casamento vai embora e você produz filhos saudáveis na sociedade, a partir desse conjunto de sentimentos. Agora, quando você não tem paciência, quando você não tem tempo, quando você não tem boa vontade, você tem uma relação rachada e filhos destrambelhados.
Quando você lá atrás se referiu ao equilíbrio financeiro, a questão financeira do casamento, hoje as mulheres estão indo para o trabalho também em busca de uma situação financeira melhor para a mantença do lar. Correto. Isso também prejudica o casamento, não? Não. Essa independência da mulher. Hoje um casal dificilmente consegue manter um padrão de vida aceitável sem a contribuição financeira da mulher. Não é o fato dela ter ido para o mercado de trabalho que está degringolando a família, mas é a qualidade das horas que os pais dedicam aos filhos, que dedicam ao lar, quando eles estão em casa. Trabalhar é cansativo, é exaustivo. E os pais chegam cansados. Chegam em casa, veem o jornal, jantam e vão para a cama. E quando a relação onde tem o filho pede mais que isso. Você precisa estar em casa, ainda que seja por 1 ou 2 horas só no dia, mas com qualidade. Você precisa acompanhar aquele filho na tarefa dele, você precisa acompanhar aquela filha nas suas necessidades, nos seus anseios. Os anseios de uma menina é um, de uma adolescente é outra. Então você tem que estar com qualidade de tempo em casa, que seja meia hora, 1 hora ou 2 horas. E é isso que não está acontecendo. O trabalho me dá um gancho para essa próxima pergunta. Hoje em dia se coloca o sucesso ou o trabalho profissional acima da família. Por quê? Reflexo do egoísmo, reflexo do materialismo. A família é a única célula na sociedade que nos convida a exercitar em profundidade a humildade, a compreensão e o amor ao próximo. Somente a família. Então nós somos educados pelos nossos pais hoje, a que a criança deve buscar sempre o melhor para si. Deve ter o melhor estudo, o melhor curso, o melhor isso, o melhor aquilo, para que tenha o melhor emprego e para o melhor salário. É sempre o ter que prevalece, ter, ter e ter. Nós não criamos nossos filhos e também não fomos criados para sermos amigos, sermos leais, sermos sinceros. Então precisamos ser mais pessoas, precisamos ser mais gente, mais humilde, para que o trabalho não venha a degringolar a célula familiar. Antigamente se dizia assim, a família é o berço da civilização de um povo. Nós podemos aplicar esse ditado ainda hoje? Esse é um ditado antigo, verdadeiro àquela época, verdadeiro hoje e verdadeiro sempre. É a família, é a estrutura familiar de um país, de uma nação, que caracteriza o seu povo. Um povo bélico, um povo violento, tem as suas raízes na própria família. Um povo pacífico, um povo mais amigável, tem as suas raízes na própria família. A sociedade é o reflexo das células familiares. Eu posso dizer que o jovem que vai se casar, a primeira aspiração dele é a busca da felicidade? Sempre. Ele vai se casar porque ele vê naquele casamento uma chance para ele ser feliz, uma chance para ele se engrandecer ao lado de alguém. A grande dificuldade que esse jovem, como todos os outros, vão encontrar é a ausência de um preparo para a vida 2. Você se prepara para ser profissional, você se prepara para N situações na vida, mas você não se prepara para ser um bom marido, nem tampouco para ser um pai. Você descobre na marra, você descobre no improviso. E quando não se descobre, vai buscar aonde isso? Ótima Se não pergunta. se descobre antes do casamento. Vou falar de coisas que eu percebo que acontecem na sociedade hoje. Eu sei que a Igreja Católica, ela tem o chamado curso para noivos, alguma coisa parecida. É uma ótima alternativa. O movimento espírita tem escola para os pais. A Igreja Batista tem cursos para casais. Você tem hoje o Amor Exigente, que é um grupo de autoajuda, que também é uma excelente escola formadora de casais. Ela não, acredito eu, que também trabalhe a estrutura familiar. Então, os jovens que hoje pretendem se casar, ele tem N alternativas. Além disso, na livraria você tem grandes autores respeitáveis. Aqui eu me permito citar o nome de um, Isamitiba, que é um grande formador de pais, marido e esposa. Quer dizer, o camarada, para formar a família, tem que estar preparado. Precisa de sala de aula o resto da vida. Lá, por sala de aula, vamos entender leitura especializada na área de família, na área dos pais, e esses grupos que eu te falei, a estrutura da Igreja Católica, do Centro Espírita, da Escola Batista, os grupos de autoajuda. Hoje, a gama de opções para quem quer se qualificar enquanto pai, mãe, esposo e esposa é grande. Estou conversando aqui no programa Verdade com Jean-Marc Music Tete. Ele é especialista em família.